Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo deste vídeo é fazer uma pequena introdução sobre as filosofias de projeto à fadiga. Na verdade, eu queria contextualizar aqui que essa disciplina de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1, o objetivo dela é apresentar elementos, gerais para que o nosso aluno, possa participar de uma forma tranquila de um processo de certificação estática de estruturas aeronáuticas, Ou seja, ele vai ser capaz de participar de uma equipe de engenheiros que está lá produzindo o relatório de certificação estática no processo de certificação de produto aeronáutico numa dada autoridade aeronáutica. Esse tópico em si ele é fortemente apresentado na disciplina de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2, que não é uma disciplina obrigatória, é uma disciplina de opção limitada. Como eu acho esse assunto super importante dentro da lógica do processo de certificação, eu incluo nesse curso de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1 essa discussão superficial sobre essas filosofias de projeto para, de alguma forma, até motivar os alunos a cursarem a 2. Então, vamos lá. Eu gostaria de destacar aqui que é importante, para entendimento dessas filosofias de projeto à fadiga, essas três etapas aqui, que é a etapa de iniciação de um dado dano, a propagação e a ruptura. Eu só vou formalizar aqui, para que se entenda corretamente a diferença entre essas filosofias de projeto à fadiga, deve-se tratar, deve-se conhecer e tratar separadamente esses seguintes eventos. O evento da nucleação do dano, da iniciação, a propagação e a ruptura. A gente vai, de alguma forma, relembrar, a gente vai buscar lá na base de certificação do FAR 25, o requisito 25571, que trata sobre fadiga, a gente pode revisitá-lo lá no site. E nesse requisito a gente enxerga essas filosofias, essas propostas de design que a base de certificação define, e estabelece como possível. A gente vai, na verdade, discutir um pouquinho sobre elas e enxergar, qual delas é mais agora amplamente aplicada, mas que essas outras também elas não são descartadas pela base de certificação. E é importante que você entenda que a depender do conjunto de engenheiros e de design, você pode fazer opções dentro do que a base de certificação te coloca ali. Então, a primeira filosofia que a gente vai apresentar aqui é a filosofia de Safe Life, que é a vida segura. Qual é a lógica dessa filosofia? A lógica é a seguinte, todos os componentes e a estrutura da aeronave devem permanecer isentos de trinca durante a vida operacional da mesma. O problema é que, na verdade, a discussão que a gente vai colocar aqui desde já, para que vocês possam entender, é como garantir que todas essas peças que compõem as montagens, as submontagens e até a estrutura final, nesse processo de manufatura, de montagem, a gente não vai ter um impacto, um risco superficial. Ou seja, como é que a gente garante efetivamente que essa estrutura não vai ter nenhum dano inicial, no sentido de que essa lógica aqui da vida segura ela possa ser aplicada amplamente. É bem complicado isso. Uma outra definição que a gente pode dar da vida segura é o número de voos ou ciclos durante os quais há uma baixa probabilidade que a resistência se degrade abaixo da sua resistência de projeto. Esse é o problema, que é a probabilidade baixa de ocorrer
É difícil porque a gente não consegue enxergar e definir que esse elemento estrutural, né, que compõe aí, né, o avião, ele sai isento de dano, de trinca, de alguma situação, né? Bom, numa evolução, né, dessa proposta de filosofia de projeto, né, tem-se aí a filosofia falha segura, ou seja, a estrutura resiste ao carregamento esperado em serviço, mesmo que ocorra a falha em um de seus componentes, que é a questão da estrutura redundante. Até a gente, né, por meio desse desenho, a gente faz um comparativo, né, que na vida segura, né, as estruturas elas são constituídas no viés mais robusto, utilizando materiais com propriedades mecânicas mais resistentes, né? Aí muitas vezes está o problema, porque existem materiais com propriedade mecânica, né? Sei lá, tensão última elevadíssima, mas tenacidade da fratura baixíssima, e aí, né, é um problema, né? Dentro dessa questão, né, da propagação de se existe um dano, se ele tem tenacidade de fratura baixo, ou seja, é menos energia, né, necessário para se propagar esse dano. A gente vai discutindo isso, tá? E em comparação, né, desse desenho com esse desenho aqui, né, que são, né, elementos estruturais, né, com seções transversais, né, de área de seção menor, mas com mais caminhos de carga, né, mais redundância, tá? E aí, a coisa que a gente coloca aqui, para que a gente possa alimentar, né, essa lógica de interpretar essas filosofias, é que, tudo bem, né, eu posso perder essa, né, que essas outras suportam, mas eu tenho que pensar também que cada uma dessas, elas podem ter, né, vamos dizer assim, danos iniciais, né, ou danos por fadiga, por, sei lá, alguma coisa que me faça, né, a condição do que a gente já comentou, que é aquela situação de dano generalizado, vamos dizer assim, por fadiga, né? A gente pode, mesmo com a estrutura redundante, né, eu perder uma, né, e eu perder as outras sem ter um tempo, por exemplo, de ação de manutenção, tá? Aqui ele traz uma foto, né, bem representativa da condição do projeto Vida Segura, né, ou seja, toda a estrutura do avião, né, sendo desenvolvida por essa filosofia, né, ou seja, era, vamos dizer assim, era uma filosofia que me aponta para a segurança na aposentadoria. Você define, né, um tempo de uso, não é? E depois descarta, tá? E vamos dizer assim, a filosofia, vamos dizer assim, mais aplicada, né, na maior parte, né, do design da estrutura do avião, que é a tolerante a dano. Na verdade, a tolerância a dano, ela se baseia na análise de propagação de trincas. A ferramenta básica da tolerância a dano, na verdade, é a mecânica da fratura, tá? Então, é com ela que a gente define o plano de manutenção da aeronave, né? O manual de reparo e manutenção da aeronave, ele vem, né, com a aplicação da filosofia tolerante a dano. Quais são as informações básicas, né, que essa filosofia ela me aponta, né? Ela vai me dar condições de enxergar, né, de caracterizar um diagrama de resistência residual, ou seja, entender qual é a resistência que uma dada estrutura tem com a presença de um dano que vai se propagando até um dado tamanho crítico. Claro que ele não pode chegar nesse tamanho crítico. Antes de chegar no tamanho crítico, a gente tem que, né, fazer uma ação, né, de manutenção, seja reparo ou substituição. O diagrama de propagação de trinca, né, para a gente justamente definir qual é o tempo
para a ação dessa manutenção, né? E como eu já tinha dito, a mecânica da fratura é a ferramenta básica, é a ferramenta essencial, né, do projeto tolerante ao dano, né? Na verdade, a gente tem que ficar bem claro que a tolerância a dano, ela não é, vamos dizer assim, ela não substitui as outras duas. As outras duas filosofias, elas estão presentes também na base de certificação. Antes de terminar o vídeo, eu vou aqui destacar essa condição. A gente tem que ter muito cuidado, porque essas 3 filosofias, elas estão lá na base de certificação. E aí a gente vai entender quando aplicar uma ou outra, tá? Então vamos lá, aqui a gente resume, né, os 2 elementos essenciais que a mecânica da fratura e essa filosofia me apresenta, né, que é o diagrama de propagação de trinca, ou seja, eu tenho um tamanho de trinca inicial, né, ou seja, essa filosofia ela é interessante porque ela, na verdade, assume, né, que a estrutura, né, no seu primeiro ciclo, ela já possui um dano inicial, né? Ou seja, todo elemento estrutural, né, dentro da análise do relatório de fadiga, ele é analisado, né, caracterizando-se um dano inicial, um tamanho inicial de trinca, numa dada região lá que a análise estática me aponta, né, como crítica, aí eu, por meio da mecânica da fratura, faço uma análise de propagação de trinca e enxergo, não é, o tamanho crítico de trinca, e aí eu consigo, nesse intervalo aqui, ó, definir uma ação de inspeção, né? Ou seja, claro que eu tenho que pensar numa ação de inspeção que não seja tão incipiente, né? Porque vai ser mais cara, mas também não tão próximo lá da condição de tamanho de trinca crítico para não ser, né, contra a segurança, tá? E o outro diagrama é o diagrama de resistência residual, né, que é a análise justamente da resistência residual quando, né, do crescimento dessa trinca, né? Ou seja, qual é a resistência residual que esse elemento estrutural, né, possui, mesmo com a condição trincada, né, com o elemento, né, de trinca. Aí a gente faz um resumo agora, tá, do projeto tolerante a dano no viés da apresentação do próprio requisito. Então ele fala assim, ó, que a avaliação da estrutura, né, o projeto mediante condições típicas de carregamento e ambiente deve mostrar, isso daí é uma tradução lá da base de certificação. Deve mostrar que a falha catastrófica devido à fadiga, danos acidentais ou corrosão será evitada durante toda a vida operacional da aeronave. Isso só poderá ser garantido com um programa de inspeção adequado, né? O programa de inspeção ele vem justamente dessa filosofia tolerante a dano. Portanto, essa análise deverá resultar em procedimentos de inspeção e manutenção para cada membro, para cada elemento estrutural principal. Tá? Já a gente vai também, dentro da circular, que a gente vai reforçar aqui consultiva, lá ele define quais são esses elementos estruturais principais para asa, fuselagem, tá? E aqui a gente traz um resumo desses elementos. Caso não seja detectado, ou seja, uma falha, né? O que são esses elementos principais? Né? São elementos cuja falha, caso não detectada, poderá levar à perda da aeronave. Então, isso daqui é uma tradução lá do requisito aqui 25571, que trata justamente sobre a certificação à fadiga. O resultado da análise deve mostrar que a aeronave é tolerante a dano, a menos que o fabricante prove que tal análise é impraticável. Ou seja, existem algumas partes da aeronave onde a filosofia tolerante a dano ela não é praticável. A gente já vai discutir já. Então, é por isso, não é, que aquelas outras filosofias elas estão presentes, inclusive a vida segura e a falha segura. Tudo bem? Observando o regulamento atual,
né, torna aparente que a análise de fadiga terá um papel secundário na certificação da aeronave, não é? Porque a gente viu, olha só, todos esses, deixa eu buscar aqui, ó, não, esse daqui, a gente viu, deixa eu voltar aqui, a gente viu todos esses requisitos, né, olha, todos esses requisitos no subparte C de estrutura. E só tem um requisito que é o 25571, que trata justamente sobre fadiga e tolerância a dano. Então é nesse sentido que eu coloco isso aqui, né, nessa lâmina. Aparentemente, a gente, pela base de certificação, né, esse quesito aí é um quesito, né, veja, no subparte C, olha só, subparte C, olha quantos requisitos eu tenho que atender, né? Vários requisitos. E o único, né, e a gente só tem esse parágrafo aqui, ó, que trata sobre, né, fadiga, tá? Então, aparentemente, a gente, né, a base de certificação leva a entender que essa análise de fadiga terá um papel secundário. Não, mas a gente já viu que é obrigatório ter esse relatório, né? E a gente sabe que a análise de fadiga ela era super importante, principalmente do ponto de vista econômico, né? É o que eu destaco aqui. Ó. Entretanto, deve-se mostrar através do ensaio em escala real, o full scale, né, que a estrutura será resistente à fadiga, principalmente a essa questão do dano generalizado por fadiga, que é esse multi-site damage. Além disso, a importância de fadiga no projeto será essencial sob o ponto de vista econômico. Então, a gente tem aqui as tarefas necessárias, né, no projeto tolerante a dano, validar os métodos para análise da resistência residual da estrutura, determinar a categoria estrutural de cada localidade. No final, eu acho que no próximo vídeo a gente vai discutir sobre essas localidades, gerar curvas de propagação de trinca para cada localidade, ou seja, mecânica da fratura aí, né? Promover encontros entre as operadoras, fabricantes e autoridades de certificação, no sentido de você definir um manual de reparo e manutenção, né, que não seja tão pesado para, né, o operador, nem para o fabricante. Existe aí uma lógica até de econômica e contratual, a gente pode discutir isso no fórum, né, da página da disciplina no Moodle da UFABC ou nos momentos síncronos. Definir coletivamente métodos e frequência de inspeção condizentes com aspectos operacionais e econômicos. E aí a gente tem as categorias estruturais que a gente vai agora, né, definir e que estão fortemente associadas a essas filosofias, né? E essas categorias elas estão, né, associadas ao que a gente chama, né, de caminho de carga, tá? Que é o load path, é o caminho de carga. O caminho de carga, né, para a gente entender o significado até de carga, que a gente vai começar a comentar, né, alguns vídeos na frente, ela tem uma definição, né? Ela pode ser compreendido, né, o caminho de carga como um caminho, né, como uma trajetória física que liga a localização da força aplicada e forças em outros lugares, de forma que forneça um equilíbrio, né, com a força aplicada. E essa trajetória deve ser capaz de transferir, né, essa carga. Né? Lá no tópico de cargas, a gente vai voltar a discutir sobre isso e explicar direitinho essa questão do caminho de carga, tá? Mas não tem problema aqui, porque o interessante aqui é enxergar a associação dessas coisas com as filosofias de projeto. Então, a gente tem o caminho único de carga, vida segura, caminho único de carga projetado na filosofia tolerante a dano, caminho múltiplo de carga, né, com a condição inspecionável externamente, caminho múltiplo de carga não inspecionável antes da falha primária e caminho múltiplo de carga inspecionável antes da falha primária. Então, no próximo vídeo, a gente vai definir cada uma dessas categorias estruturais e fazendo, na verdade, uma associação dessas categorias com as filosofias de projeto, a fadiga que a gente minimamente definiu aqui. Tá? Até o próximo vídeo.